Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Esse aqui é o nosso canal Engenharia e Perspectiva, onde então nós discutimos questões da engenharia. Esse canal ele é patrocinado pela empresa NEP Consultoria e tem o apoio institucional do nosso Sindicato de Engenheiros de São Paulo. Hoje nós temos o grande prazer de receber novamente aqui o professor Ricardo Antunes, que é o professor titular da Unicamp, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da universidade. Tá? E ele é coordenador também do grupo de pesquisa Mundo do Trabalho e suas Metamorfoses, tá? Tem mais de 60 livros publicados. Eu já tive a oportunidade de conversar com o professor Ricardo aqui no nosso canal, e na época nós falamos aqui, deixo a recomendação de quem não assistiu, assistir esse vídeo sobre o trabalho em engenharia. E naquela discussão, que é bastante interessante, a gente, pela amplitude do tema, a gente deixou algumas questões de lado, e que são de meu amplo interesse, eu sei também amplo interesse da comunidade, que é essa onda, né, vamos dizer assim, de empreendedorismo, né, na engenharia, que ela pode ser observada tanto no ambiente privado, também nas universidades, nos debates, né? E, assim, aí uma opinião particular, já, né? Mas parece uma onda bastante... ela é bastante importante, mas com contrapontos aí para a discussão, tá? Então, entre eles, eu sei que o professor Ricardo Antunes tem uma opinião bastante profunda sobre essa onda, né? E sobre isso que a gente vai conversar. Agradecer muito aqui o professor Ricardo, ele tem bastante demandado, né? Tem muitos debates, muitas discussões que ele tem participado, e encontrou um tempinho aqui para estar conversando mais uma vez com a gente, tá? E, mestre, então, amplamente é isso, a gente estava aqui conversando, eu levantei alguns pontos são interesses pessoais, são opiniões pessoais, mas que talvez venham a algumas direções que talvez venham de dentro da engenharia. Eu sou um engenheiro de formação e também praticante, né, até hoje. O meu ambiente é dentro da engenharia, então a gente pode ver com bastante força a importância dessa onda, né, principalmente nos discursos. E, ao mesmo tempo, como engenheiro, eu vou dar dois exemplos, não quero me estender muito, mas da minha estranheza, de maneira, assim, de toda essa onda, né, de empreendedorismo, e aí falar inovações disruptivas e todo aquele arsenal de palavras, né, que são habituais nesses discursos, né? Um é que eu recentemente participei de um projeto, professor, onde, então, existia um produto muito interessante, um mercado amplo em nível internacional. Nesse produto foram investidos milhões de reais, uma empresa muito forte estava por trás desse projeto, existia um quadro técnico bastante amplo, e mesmo assim o produto não deu certo, né? Então, aí teriam várias coisas a serem faladas, mas não deu certo. Por quê? Porque é muito difícil, né? Você ter uma invenção, uma inovação, e você colocar no mercado. Né? A literatura fala que na área de desenvolvimento de produto, 10% dos produtos têm a tendência de darem certo. Essa é o top de linha. Assim, 10 ideias, uma vai dar certo. Então, isso tem tudo a ver com empreendedorismo. E outra, uma experiência muito particular, e que por isso me choca um pouco essa onda toda, é que ano que vem, faço 40 anos como engenheiro, sempre trabalho em engenharia, e eu não conheço ninguém que tenha tido essa pegada de empreendedor e que tenha realmente alcançado sucesso. Eu sou capaz de dizer de dezenas de fracassos, outros ficaram no meio do caminho, que tiveram que migrar, estou me incluindo nisso, tá? E olha, eu não sou engenheiro que fica dentro de uma empresa o tempo inteiro, né? Eu circulei bastante, então eu posso dizer que eu tenho uma boa amostragem do mercado. Então, diante desses dois exemplos bem singelos, né, mas que faz parte da minha vida, e que eu, por isso, estou dando materialidade a essa minha questão, dentro da minha experiência, eu coloco essa questão do empreendedorismo numa séria dúvida. Mas, por favor, mestre, isso é uma introdução, já me estendi demais,
e gostaria de contar com a sua colaboração aí para a gente entender um pouquinho mais de onde que nasce isso aí, quais são as consequências, né? E para onde que nós estamos indo com essa tendência, né? Muito obrigado mais uma vez pela sua fala, professor. Por favor, fique à vontade. Perfeito. Bom dia. É um prazer podermos fazer de novo essa nossa conversa. Espero que a máquina digital aqui esteja funcionando bem com o som, tá certo? Mas o tema, de fato, é muito importante, né? E não é um tema, digamos, da economia, da engenharia, é um tema social, tá? Antes de mais nada. Por quê? Isso contemporaneamente. Por quê? Para entender o problema do empreendedorismo, ou a questão do empreendedorismo, é preciso, desde logo, distinguir 2 pontos, né? Uma coisa é a origem etimológica da palavra e o seu significado primeiro, original. O Schumpeter, para não voltar em outros economistas clássicos, né, da era do capitalismo, eles diziam que a burguesia, a classe que detém a riqueza material, tá certo? Da sociedade, né? A classe nascente com a Revolução Industrial, a classe dos proprietários, e naquele momento predominantemente industriais, o Schumpeter dizia, são verdadeiros empreendedores. Eles têm recursos, né, financeiros, eles investem esses recursos visando a obtenção do lucro. Esta foi o que o Karl Polanyi chamou de moinho satânico, que é muito linda essa expressão e muito profunda. Este foi o moinho satânico que mudou o mundo a partir do século XVIII, XIX, XX, e assim foi. Então, o empreendedor é a classe burguesa, tá certo? Ou aqueles que dispõem de recursos financeiros capazes de investir visando o enriquecimento, o lucro e a acumulação. No cenário dos últimos 10 anos, 15 anos, a coisa é completamente diferente. E o primeiro ponto para entender a mistificação do empreendedorismo hoje é entender o mundo que nós estamos vivendo. E qual é o mundo que nós estamos vivendo? Uma crise profunda, começa em 73, se agudiza em 2008, 2009, quando parecia que ia arrefecer a pandemia em 2020, e no meio da pandemia, ou no finalzinho da pandemia, um risco iminente de guerras localizadas, com a possibilidade de se tornarem guerras mundiais, uma guerra mundial. O conflito que de um lado coloca a Rússia, de outro lado a OTAN, tá certo? Que levou à invasão da Ucrânia, por si só já mostra a amplitude do risco, né? A Europa inteira pode se ver diante de uma terceira guerra mundial. O conflito, tá certo? E a invasão do governo de extrema-direita de Netanyahu aos palestinos, ela tem a possibilidade de se tornar uma guerra no Oriente Médio. E aí ela deixou de ser uma guerra local. Isso só para mostrar como o contexto é muito complicado. No meio disso tudo, e eu não vou tratar disso, porque há gente competente que estuda isso, nós estamos numa crise ambiental profunda. Profunda. Nós não sabemos, né, como é que nós vamos, que ar que vamos respirar, que água que vamos beber nas próximas décadas. É simples assim. Por tudo que todos os pesquisadores deste tema qualificados tratam. Muito bem. Isso é para mostrar o cenário. Esse cenário de crise, Renato, fez com que, aos poucos, especialmente pela, digamos assim, atuação das plataformas digitais, né? A Amazon começa em meados da década de 90, a Uber entre 2009 e 2010, a Amazon Mechanical Turkey, que é um desdobramento e ampliação da própria Amazon, 2004, 2005. As datas aqui de memória, naturalmente, porque né, são esses dados todos a gente tem trabalhado muito intensamente, e só para mostrar mais ou menos o período. Essas empresas começam a surgir num cenário onde há 3 movimentos que são decisivos para entender
o chamado empreendedorismo, o falsamente chamado empreendedorismo. É uma mistificação, e vou mostrar. É claro que a minha análise não é de um engenheiro, é de um sociólogo, e de um sociólogo crítico, porque tem sociólogo que gosta de ganhar dinheiro e fala o que as grandes empresas pedem. Não é certamente o meu caso. Não é certamente o meu caso. Não estou criticando quem faz, mas estou, digamos, deixando claro que a minha leitura é uma tentativa de compreender um fenômeno social muito profundo. O que se passou? Nós temos, desde esse movimento de crise estrutural, um desemprego que se tornou também estrutural. Não há nenhum país do mundo de grande porte que não tenha desemprego. O Brasil tem 40% da sua classe trabalhadora na informalidade. É incalculável o número de desempregados e desempregadas na Índia. Mas com base em que você fala nisso, professor? Porque eu conheci a Índia. É incalculável. Não é possível calcular. Porque depende do que você define. Quem trabalha 2 horas por semana é empregado? Se for, o número de empregados, de desempregados diminui. Se quem trabalha 2 horas por semana fazendo bico for considerado desempregado, porque ele não tem emprego, esse número explode. Alto desemprego global, muito mais intenso ainda nos países do sul do mundo, onde vivemos. Num contexto de um avanço tecnológico acelerado. Né? Acelerado. A cada dia um invento novo. ChatGPT-4, já é possível formar exércitos de robôs para lutar um contra os outros. Olha só onde nós podemos chegar. Inteligência artificial. Né? 6 meses durou a greve dos roteiristas e atores e atrizes dos Estados Unidos, porque não é possível. Se pode fazer hoje um filme sem artista. Sim. Se pode fazer um roteiro sem nenhum roteirista. Tá? Isso é muito importante para entender. Num contexto de desemprego imenso e num contexto de alta tecnologia, as empresas nascentes começaram a perceber que seria possível empregar esta massa imensa de desempregados que foram, digamos, expulsos da sua atividade em todos os setores. Você, como engenheiro, Renato, deve ter visto uma imensidão de ramos da engenharia que desapareceram. Sim. Imenso. E isto significou o quê? Eu estudei 30 anos uma coisa e essa coisa desapareceu. Vou dar um exemplo muito simples. Eu conversei uma vez com uma pessoa que diz assim, eu trabalhava no ramo de máquinas de datilografia. Acabou. Simplesmente assim, acabou. Eu tenho aqui uma bonita Olivetti que meu pai me deixou, deve ter 70, 80 anos. Acabou. Não tem mais. Agora é esta máquina. Esta é a nossa máquina de escrever. Para dar um exemplo simplório. As empresas foram num processo que começa com terceirização, que vem do toyotismo. Uma das tragédias do toyotismo foi ter generalizado a terceirização. Nós tivemos a onda da chamada flexibilização, até que as empresas, e aí as plataformas tiveram um papel decisivo, elas perceberam que para empregar uma massa imensa de trabalhadores e trabalhadoras desempregados da informalidade e para, digamos, utilizá-las como força de trabalho, dirigindo carros, entregando motos, na Amazon, fazendo tudo, no início vendendo livros. Todo dia, quem compra um produto da Amazon vai receber aqui um jovem, tá? Numa moto ou num carro trazendo. Isso é no mundo inteiro, incluindo a China. Não é? Começou lá nos Estados Unidos, hoje é global. Né? É uma empresa global, talvez a mais valorizada do mundo hoje. O que essas empresas descobriram? Eu tratei disso em vários livros, O Privilégio da Servidão, e 2 livros que eu publiquei mais recentemente num projeto com o Ministério Público do Trabalho, Uberização, Trabalho Digital, Indústria 4.0 e Icebergs à Deriva, publicados pela Boitempo. Deixo claro aqui, são livros com apoio do Ministério do Trabalho, onde não há nenhum ganho de direito autoral dos autores. Nós fazemos isso nós fazemos a nossa ciência. Né? Uhum. As pessoas das exatas acham que só eles fazem ciência. É gozado isso, né? As ciências exatas, em geral, são muito frequentemente desumanas, né? Muito frequentemente pouco humanas. Né? Nós fazemos as ciências humanas, tá certo? Muito bem.
o que acontece? Essas empresas perceberam que poderiam assalariar centenas de milhões de pessoas sem lhes pagar direito do trabalho. Mas, para isso, não podia defini-los como empregados, como assalariados. Porque se eu entro numa dessas empresas, na Uber ou na 99, como empregado, no Brasil eu tenho a CLT, na Itália eu tenho o Código do Trabalho italiano, na Inglaterra eu tenho a legislação trabalhista da Itália, nos Estados Unidos, e assim vai. Essas empresas, depois de consultar escritórios jurídicos de advocacia corporativa, elas foram orientadas a criar, tá certo? Um Frankenstein, para desconstruir a condição de assalariamento, mesmo que eu utilize essa classe trabalhadora como se ela fosse assalariada, eu tenho que inventar uma nova denominação. Se nós estivéssemos conversando há 20 anos atrás, a palavra da moda era assim: trabalhador, trabalhadora, você não tem empregabilidade. Palavra bonitinha, mas ordinária. Tá? Uhum. Por quê? Porque simplesmente ela dizia o seguinte: Renato, você está desempregado porque você não se qualificou. Aí o Renato fala, mas eu fiz curso de engenharia, eu fiz pós-graduação, eu fiz pós-doutorado, eu falo inglês, francês, alemão, não sei o quê, e sou desqualificado. Não é que o Renato é desqualificado, é que a tua profissão desapareceu e você é o culpado dela. Só que chega uma hora, Renato, que a mentira, o embuste, a obliteração, a nublagem das individualidades, ela acaba, como toda mentira, tendo perna curta. Então, foi nesse contexto, no início dos anos 2000, entre 2010, 2012 e tal, que alguém inventou a palavra empreendedorismo hoje. Reinventou. Porque não é uma palavra nova. Eu vou mostrar depois que o capitalismo adora palavras novas, adulterando o seu sentido. Vou voltar já ao empreendedorismo, não deixa eu perder a... Não tem nenhum CEO hoje que não fala que nós temos sinergia e resiliência. Bom, se um dia o professor Ricardo Antunes falar uma frase correta dele, sinergia e resiliência, pode pedir para ele internar, certo? Que ele não está bem, porque é um embuste. O que é a sinergia? Todos trabalhando maravilhosamente. E o que é resiliência? Sem limite. Qual é o resultado? Burnout, depressão, suicídios. Há tantos exemplos de suicídios de países do Japão, França, Brasil. Pessoas que não suportam serem tratados como velhos, antigos, num cenário que é diferente. Então, Renato, o empreendedorismo hoje é um embuste. É um mecanismo ideológico utilizado para tirar deste trabalhador ou desta trabalhadora a condição de assalariamento e, ao tirar deles e delas a condição de assalariamento, eles não têm nenhum direito do trabalho e nem previdência. É simples assim. Eles vão dizer que é brincadeira, que o trabalhador é autônomo. Por favor. Olha, se eu quiser eu estou precisando de um eletricista aqui na minha casa. Se eu quiser chamar um trabalhador eletricista autônomo, ele virá aqui, vai fazer um orçamento, vai dizer quando ele pode fazer, ele vai dizer o preço que ele quer, ele vai dizer como ele pode receber, como ele quer receber, eu posso negociar com ele, mas ele tem autonomia. Vocês conhecem algum entregador da Uber que negocia o preço da viagem? Tá certo? Não. É o mundo do algoritmo. Ele pode negociar o preço da viagem quando ele está fazendo uma entrega, uma viagem particular. Mas no mundo dos algoritmos, e quantas cidades do mundo a Uber tem hoje? 40, 50 mil? O meu forte não são os números, né? É muita coisa. Os engenheiros gostam de números, os cientistas sociais gostam de refletir sobre questões de outro âmbito. São milhares de trabalhadores hoje que nenhum deles tem direito do trabalho. Então, agora, o último ponto. Mas por que pegou? Primeiro, veja, são empreendedores, empreendedoras e autônomos. Se eu for em qualquer reunião com 100 trabalhadores e trabalhadoras em qualquer país do mundo e perguntar nessa reunião
Pode ser numa festa, num show, num jogo do Corinthians, o que for. Quem aqui gostaria de ser autônomo? Todo mundo vai dizer que gostaria. Você não gostaria de ser autônomo? Renato, você não gostaria de, no seu trabalho, ter autonomia? Claro. Quem não gostaria? Perceberam? O neoliberalismo é muito poderoso na capacidade de criação ideológica. Então, todos querem ser, todos gostariam, e todas, de praticarem, exercitarem um trabalho autônomo. Num contexto onde, não é, a informalidade é explosiva e o desemprego também. Para fazer esse livro aqui, esse Icebergs à Deriva, tá certo? Que é o último resultado nosso, da qual nós falamos do livro anterior, eu repito aqui para ficar bem claro, não ganhamos um centavo desse livro. Aqui tem pesquisa, tá? Porque fica parecendo, o professor está vendendo o livro, não está vendendo. Não sou eu, não, o professor que vende livro, quem livro é editor. Tá certo? Nós temos um compromisso aqui com o Ministério Público do Trabalho e com a nossa reflexão. Um jovem aqui que é pesquisador, pós-doutor, ele se conectou com duas plataformas, se aplicou, como diziam os jovens, né? Em duas. Numa, ele recebeu o aceite em 40 minutos, na outra, em 4 dias. Então, a primeira coisa, qual é a empresa no mundo hoje, onde o desemprego é global, que aceita, entre aspas, o emprego, que eles dizem que não é emprego, em 40 minutos? É um milagre. Ponto 2. No passado, qual empresa capitalista, como a Ford, como a Volkswagen, como a Fiat, qual delas obrigava o trabalhador ou a trabalhadora a comprar um instrumental de trabalho? Nenhuma. Você ia para a Volkswagen. Eu visitei a Ford aqui do Brasil em 1995, quando eu fazia o meu doutorado. Aquelas máquinas que lá estavam eram propriedade da Ford. Quem tem o carro que faz a entrega da Uber? É a Uber ou é o motorista? É o motorista. Quem compra? É o motorista ou a motorista. Quem compra a moto da entrega? É o menino que faz a entrega ou a menina que faz a entrega. Quem compra a bicicleta? Quem compra a bag? Quem compra o uniforme? Você percebeu? Então, a ideia de que o indivíduo é autônomo e ele é empreendedor, ela tem coágulos. Para que uma ideologia, isso é uma questão teórica importante, para que uma ideologia tenha força, ela não é eterna, viu, Renato? Põe aí uma década a mais, depois, daqui a pouco, se a gente conversar, vai ser difícil no meu caso, daqui a 10 anos, tá certo? De novo, vou dizer, tá vendo? Eu não te falei que ia mudar? Chega uma hora que o pessoal vai perceber, sabe por quê? É aquilo que você falou, de 100 empreendedores, quantos verdadeiramente dão certo? Então, é uma alquimia genial, porque as empresas caminham, isto quem está falando é o professor Ricardo Antunes, que estuda 50 anos na classe trabalhadora. Se eu estiver errado, daqui a 5 anos eu vou dizer que estava errado. Em geral, às vezes as pessoas falavam, professor Ricardo, você não está exagerando? Sabe o que eu tenho respondido? Estou exagerando para menos. Tá certo? Porque se a moda pega, por que uma empresa vai contratar um engenheiro com CLT e com direitos, se ele pode ser um trabalhador intermitente que, quando trabalha, recebe? Como são esses meninos? Aliás, tem dezenas, centenas, milhares de engenheiros, advogados, professores, médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, trabalhador do care, dos cuidados, eletricistas, motoristas que já trabalham trabalhadoras domésticas, já falei, que trabalham em plataformas. Qual é o segredo? Eu ligo aqui para uma plataforma de trabalho doméstico, ela chega aqui, ela trabalha, no final do dia ela vai embora. Eu pago para a plataforma, que surrupia 20%, 30%, e às vezes nem informa quanto. E diz que ela é empreendedora. É uma vergonha, né? É assim. E por que pega? E por que pega? Porque nós estamos vivendo um mundo muito conturbado, aí é uma questão mais de fundo. Né? Por que se expande tanto? Eu vou falar como um estudioso, tá? Por que se expande tanto múltiplas formas de religiosidade? Porque o mundo está tão terrível que as pessoas querem esperança em algum lugar, no céu. Entende? Porque se nós estivéssemos vivendo um mundo sem guerras, sem lutas, sem fome, sem racismo, sem fascismo, sem opressão, sem isso aqui, né, a gente teria o dia a dia mais um pouquinho equilibrado. Se nós estivéssemos utilizando a tecnologia que vocês tão bem conhecem, engenheiros,
não para enriquecer grandes corporações que não têm limites. Essas corporações já estão explorando o espaço. Elas estão, depois de devastar a Terra, agora vão devastar o espaço. Você percebeu? É um sistema metabólico. Meu querido amigo Steven Mesaros fala, tem um sistema de reprodução sociometabólico do capital. Ele vai destruindo, ele tem que se valorizar. E a tecnologia, Renato, eu queria que os engenheiros pensassem isso com calma. Eu vou dar o meu depoimento. Eu, quando entrei na universidade, em 1972, eu entrei na Fundação Getúlio Vargas. Eu queria ser administrador de empresas. Eu queria ser o que hoje se chama CEO, chefe executivo officer. Eu queria ser simplesmente um desses. Eu era um menino de classe média baixa, meu pai era advogado, minha mãe era funcionária pública. O meu irmão, um ano mais velho que eu, que infelizmente não vive mais, entrou na Mauá para ser engenheiro. Nós queríamos ser isso. No meu caso, tá certo? Eu, da FGV, eu percebi a engrenagem da coisa. Disse, não. Chico Buarque de Holanda, me inclua fora dessa. Estou fora dessa. E deu no que deu. Me tornei um sociólogo, fui estudar pesadamente e não paro de estudar até hoje. Então, o empreendedorismo é a alquimia milagrosa do momento. Vai chegar uma hora que a população vai falar, eu só me ferrei. Mas até lá, veja, se eu não tenho um emprego formal, vou pegar o meu caso e termino, porque eu já estou falando muito para a gente ir para uma segunda questão, mas acho que eu já dei o fundo do problema. Eu estou aqui na pandemia. Se para minha felicidade eu tivesse uns 30 anos menos, tivesse desempregado, eu ia pegar meu carro e ia me conectar com uma plataforma. Sim. Se eu não tivesse carro, eu ia, olha só, Renato, se eu não tivesse carro e tivesse precisando pagar minhas contas aqui, eu ia comprar ou alugar um carro, bater na plataforma já endividado. Você acha que eu vou perguntar para essa plataforma se ela paga direito? Né? Então, e a plataforma, nessa campanha agora, o Lula cometeu o erro trágico, inexplicável, entre aspas, né, num primeiro olhar, compreensível e inaceitável num segundo olhar, de tentar um partido... E para que não fique claro, ninguém tem dúvida de quem nós votamos na eleição de 2018. Não vai na dúvida. Não vem com essa história de que é neutro e tal. Na sociologia não tem neutralidade. O Weber nos ensinou, ele tentou dizer que tinha neutralidade axiológica, mas o Weber era o defensor do Estado forte alemão. O Weber era isso. O Hegel, grande filósofo alemão, tá certo? Ele não dizia que era neutro porque ele sabia, ele concebia a ideia de um Estado capitalista forte. Ninguém é neutro nessa brincadeira. Quem diz que ou está iludido ou é impostor. É possível as duas coisas. A ilusão é legítima. O que acontece, então, voltando aqui? Né? A questão é do que o único trabalho que se amplia hoje no mundo, com poucas exceções, que se amplia, é o trabalho em plataforma. Por quê? Todos os setores de serviços podem ser plataformizados. Não é por acaso que essas grandes empresas, a Uber diz que tem X trabalhadores dentro dos seus escritórios, mas se ela incluir os motoristas, entregadores e tudo mais, ela tem muito mais, só que a massa imensa dos que trabalham na Uber, 99, Cabify, Lyft, Deliveroo, etc., esses todos são chamados de empreendedores e autônomos para não receberem direitos do trabalho dos seus respectivos países. Na Europa é mais difícil esse engodo. A União Europeia, um mês atrás, fez uma outra diretiva mais recente, dizendo, olha, cada país vai decidir, mas esses trabalhadores têm que ser considerados empregados. O primeiro artigo, o artigo 3 do projeto do Lula, diz que esses trabalhadores são autônomos, portanto, não têm direitos. É inaceitável. Esse é o cenário. Esse é o cenário. Ah, professor, mas não é bem assim. É assim, sim. Porque se eu entro no empreendedorismo e me acidento, quem vai me sustentar? Ah, não, mas eu sou MEI. Tá bom, então eu vou ter hospital, porque o hospital público também é obrigado a te atender. Mas quem vai te dar o salário para você manter teus filhos, suas famílias nesse período? Você conhece centenas de empreendedores que não deram certo, né, Renato? Eu conheço
muitos entregadores que se acidentaram e perderam tudo. Ah, sim. E aí eu tenho 100 mil para pagar do carro, que já virou 150 mil, e eu estou sem. Porque se eu me acidentar, eu me machucar num acidente de... O que aconteceu com esse motorista que foi morto por um indigente que guiava bêbado, pelo que dizem a imprensa, e andando eu passei perto da Marginal, não na mesma avenida, onde aquele... O que aconteceu com aquele senhor de 50 anos que, trabalhando, morreu? Ele não tem nem o direito do caixão dele ser... Ele não tem mais salário, acabou. E os filhos? E a mulher? Nada. É isso. Isso é errado. É isso que é empreendedor? É bom? Não. E o cara ainda foi solto. É mesmo isso. O menininho que estava jogando pôquer, fazendo festa e tal, ainda foi bruto com a namorada, que é um traço muito comum, né, nesse tipo de... Sim, de brutinha, né? Professor, deixa eu voltar um pouquinho, assim, que eu queria entender um pouco, se aproveitar os seus conhecimentos profundos em sociologia, que é uma coisa que me interessa. Vocês estão falando do Schumpeter, e, na verdade, ele fez uma teoria bastante interessante, isso estou falando 100 anos, né? No início do século XX, nós estamos falando, nos anos 20, anos 30. Eu tenho aqui, inclusive, os livros dele, né? O Profeta da Inovação, né? Tem uma biografia muito interessante, e que, apesar de ser um cara conservador, era um cara muito culto, né? E ele tinha interesses, de fato, ele acreditava no desenvolvimento industrial, e tinha uma série de diretivas muito interessantes, né? Mas na época não pegou, né? Ele pegou um período entre guerras, conturbado e tal. Por que que... E aí, bom, aí pulamos aí, Keynes, tal, toda a questão do fortalecimento do Estado, né, do seu ponto de vista econômico, né? E participação e tal. Aí passa todo esse ato de 50 anos e se retomar pós-crises de petróleo, né? E com a seção do neoliberalismo, né? Aí nós temos os neo-schumpeterianos, acho que fizeram um trabalho bastante bom, Richard Nelson, Carlota Pérez, Christopher Phillips, esses caras são muito bons, né? Mas também eu vejo no discurso deles, né, lendo o material deles, eu não consigo perceber neles, assim, essas... Eu acho que também eles têm a preocupação da participação do Estado, do desenvolvimento, mas não está nenhum desses aí. A Carlota Pérez até comentou, olha, mas essa ascensão normalmente se dá, essa expansão diferente, até porque ela é venezuelana, ela é parte do terceiro mundo, quer dizer, os danos ao terceiro mundo são muito grandes. Então, ela faz essa extensão. Mas o que eu queria comentar é o seguinte, como é que essa teoria, né, que estava afastada, de certa maneira, vem, de certa maneira, ocorre uma aliança muito forte, muito boa, né? No sentido no sentido que deu muito certo, na minha opinião, né? Que ela hoje está em todas as redes sociais, é essa aliança, né? Que está nos consumindo aqui nos dias, né? E como é que se dá essas grandes uniões, junções? Não me parece uma coisa tão bem organizada, né? Assim, alguém não pensou isso, né? Bom, primeira coisa, essa questão é muito interessante. Eu devo dizer aqui que as minhas leituras do Schumpeter ficaram no meu curso de administração na FGV, que eu fiz administração pública porque era gratuita. Eu queria ser administrador de empresa, mas a administração pública era gratuita, a empresa era caríssimo, como é ainda hoje, tá certo? E eu não tinha condições de pagar. Então, as minhas leituras pararam lá, assim como as principais leituras, digamos, dos economistas do capitalismo nascente, desde Smith, Ricardo, esses eu li também aqui na Unicamp, quando eu fiz meu curso de pós-graduação. Mas Schumpeter, eu diria assim, o capitalismo do nosso tempo, ele tem a capacidade de reinventar, falseando as coisas. Então, por exemplo, o Schumpeter, do que eu me lembro do Schumpeter, ele era um capitalista romântico, né? A inovação, as possibilidades e tal. Naquele momento, o capitalismo carecia do Keynes, uma crise profunda, certo? Uma reinvenção do capitalismo, uma nova etapa do capitalismo taylorista e fordista, a estruturação de uma sociedade social-democrática onde o Estado teria que ter
uma força, tá certo? Muito importante. Veja, os Estados Unidos tiveram um papel fundamental na reconstrução da Europa no pós-Segunda Guerra, o que careceu, tá certo? Não só do empresariado investindo, né, mas do apoio do Estado e o apoio, inclusive, financeiro do Estado para que esse processo pudesse reconstruir a Alemanha, a França, a Inglaterra, todos os países que foram muito machucados e atacados, né, pelo nazismo alemão. Muito bem. O neoliberalismo que nasce com Hayek, com Friedman, ele comparativamente ao Schumpeter, se eu puder dizer assim, ele só tem em comum o fato de que ambas as vertentes são capitalistas, só que uma é completamente destrutiva. O Hayek diz claro, né? Como é que é o caminho da servidão, se me lembro bem do título do seu livro, né? Enquanto o sindicato é o inimigo do capitalismo. Então, ou o sindicato vira sindicato de conciliação e de empresa, ou ele tem que ser fechado. O socialismo olha só, hein? Um burguês dizendo isso, o socialismo é o caminho da servidão. Quer dizer, o caminho da liberdade é o da absoluta acumulação. O Schumpeter não tinha espaço também nesse contexto, tá certo? Porque aí era a ideia da devastação. Por que o neoliberalismo veio com muita força? Porque ele foi logo, ele aflora pouco tempo depois das lutas de 68, 69, que, digamos assim, balançaram o mundo inteiro. 68, por exemplo, houve não só os levantes na França, tá certo? Na Alemanha, como ela se esparramou pelo mundo, mas houve a invasão russa à Tchecoslováquia, que é parte desse movimento. É parte, né? Aí tem todo um debate que não cabe aqui, mas a União Soviética não era um país socialista, era um país muito prisioneiro de uma burocracia muito forte, de um Estado muito forte, mas que tinha deixado o ideal socialista lá, ficou lá atrás desde a morte do Lenin e o assassinato do Trotsky, é bom lembrar. Sim. Certo? Então, veja, neste momento agora, é o momento mais destrutivo do capitalismo. Que perspectiva os nossos netos vão ter de trabalho? Se tiverem sorte, título do meu livro, se tiverem sorte, serão escravos digitais. O privilégio da servidão. Se tiverem sorte, porque pode ser pior. Né? E a retomada de toda a ideia da inovação é também qual foi a época da humanidade que não houve a busca pelo novo? O primeiro homem, o primeiro microcosmo familiar, ele, ao pegar uma pedra e poli-la, ele está inovando. A palavra é também uma impostura, entende? É impostura. Qual sociedade que não inova? Então, só para terminar, assim, com todas as limitações, porque aí seria bacana alguém muito, muito afinado na economia, nos teóricos econômicos, né? Eu vou fazer uma leitura muito mais, digamos assim, do fundo. Sim, o debate atual, ele ressignifica. Então, eu uso de um autor o que me serve e esqueço o resto. Eu uso de uma palavra, a resiliência, o que me serve, o resto não. Eu uso da sinergia, essas palavras têm origem nas ciências da natureza, etc., entendeu? E hoje tem outro valor. Nenhum CEO hoje, termino aqui, nenhum CEO hoje pode falar uma frase sem falar em sinergia e resiliência. Daqui a pouco eles vão mudar. Até porque tem muito sociólogo, antropólogo, filósofo ajudando-os você bem durinho aqui, ajudando-lhes a calibrar e avançar o embustezinho. Sabe o que os ingleses dizem? A jogada toda, para ser bacana, tem que ter fair play. O capitalismo tem muito fair play, né? Tem muito fair play. Aí tem um pouco daquela ideia, da outra vez nós conversamos sobre isso, né? A questão do fetiche, daquele conceito, né? Quer dizer, essa sedução, né, de toda essa onda sobre a sociedade me parece um fator muito importante, que é um pouco, você está falando isso aí também, né? Mas esse poder sedutor, assim, de ser autônomo, de ser inovador, quer dizer, como se apropria, é um discurso muito bacana e é difícil de contra. Eu acho que é isso que eu sempre penso também do outro lado. Quem está resistindo isso aí é a dificuldade, né? Porque um dos argumentos é esse, ter mais liberdade, né? Quer dizer, conseguiram colocar nesse ponto, né? Pô, então você está vendo contra a liberdade, né? Quer dizer,
se coloca uma posição muito mais... uma posição estratégica muito forte, muito difícil de ser questionada também, né, mestre? Veja o seguinte, olha, a ideia do fetiche da mercadoria, né, foi um momento da elaboração muito profundo do Capital, do Marx, quando ele estava dizendo assim, nós estamos vivendo uma sociedade onde a mercadoria comanda o mundo. E, ao comandar o mundo, ela, digamos assim, oblitera, ela veda a capacidade que a sociedade tem de que as mercadorias são criação do trabalho humano. Não, é como... Por isso ele diz, eu uso o fetiche para olhar o espaço, a região nebulosa da crença. O fetiche é uma crença. Bom, só que, naquele momento, o fetiche era, digamos assim, calcado numa máquina dotada de fisicidade. Eu, quando fui a Manchester, na Inglaterra, nos anos 90, eu visitei aquele Cradlebank Mill, que é o Museu da Revolução Industrial. Eu imagino que o engenheiro entrou em êxtase lá, porque é uma máquina atrás do outro. Eu fiquei, ao contrário, não em êxtase, mas completamente pasmo, quando eu vi caixas de 1 metro de comprimento, 1,5 metros e 60 centímetros, onde dormiam as crianças. Foi isso que foram as máquinas que me extasiaram, né? Foi ver que as crianças dormiam no frio de Manchester, tá certo? Em caixotes de madeira, porque já trabalhavam crianças. A lei dizia que era possível trabalhar com 14 anos, mas tinha criança com muito menos trabalhando, né? Eu não sou engenheiro, o Renato. Eu não tenho ideia do que é um algoritmo, entende? Eu nunca vi um algoritmo. Como é que a gente vê o algoritmo? Como é que um trabalhador ou uma trabalhadora, hoje numa plataforma, se relaciona com a empresa? Pelo algoritmo, mas o algoritmo só responde quando ele quer. Então, nós estamos num nível de fetiche muito mais difícil. A máquina não é mais coisal e física, mas a máquina é algorítmica, é comandada pela inteligência artificial, tá certo? Que a gente não tem ideia de como ele comanda a nossa vida, e comanda. Quando nós fazemos uma conexão na internet, uma compra, imediatamente nós recebemos enxurradas de propostas de venda daquilo que nós estamos comprando, uma passagem aérea, uma geladeira, o que for. Então, percebeu? É muito mais complicado. Por quê? Porque a tecnologia do nosso tempo, ela perdeu a fisicidade. Sim. Entende? E eu não digo em todas. Você vai numa fábrica de automóveis, você vai ver máquinas. Eu estou falando naquele... Né? A nuvem, por exemplo, você sabe melhor do que eu isso. A nuvem não está no céu. Ela está em grandes depósitos dos Estados Unidos ou em outras partes, onde todas as nossas informações estão lá, todas, muito físicas, né? Parece um galpão imenso, parece um galpão da Amazon, com a diferença que o galpão da Amazon tem mais janelas, circula mais e tal, mas é muito parecido, imenso. Isto cria uma situação difícil, porque a gente não vê saída, porque a gente não controla, não comanda e não vê. Então, numa palavra, o fetiche do nosso tempo é muito mais profundo. Nós estamos vivendo, eu gosto de uma expressão do Lukács, que eu venho trabalhando com ela conceitualmente, nós estamos numa era muito profunda de desantropomorfização do trabalho e do ser social. Perda do sentido humano da atividade. Por quê? Porque quem comanda o mundo hoje, todo mundo sabe, é o capital financeiro, que você conta aí alguns milhares de pessoas, detém 80%, 90% da riqueza do mundo. Isso é uma coisa óbvia. E é assim que funciona, entende? E você quebrar tudo isso é muito difícil. Agora, o capitalista sabe melhor do que nós que a eternidade não é um traço da história. A história sempre tem momentos de digamos assim, contradições que geram erupções profundas. Inclusive o risco do fim da humanidade. Acho que nós nunca tivemos perto tanto do risco do fim da humanidade, porque não é possível a gente imaginar que populações inteiras vão viver sem água, outras não vão ter como respirar, enquanto o Rio Grande do Sul teve
chuvas torrenciais que matou por excesso de água, no mesmo período em Amazonas, a gente fala até na Amazon, não, em Amazonas, tá certo? Nesse estado maravilhoso e na região amazônica, tá? O rio Amazonas estava seco, entende? Uhum. Vou falar um pouquinho aqui, eu sempre deposito muita expectativa no comportamento da universidade, até por isso estou falando com você aqui também. Mas como eu sou da engenharia, acompanho muitos movimentos da engenharia dentro da universidade. E ela é um dos grandes vetores da disseminação disso aqui que a gente está falando, né? Empreendedorismo, inovação, competitividade, praticamente todas as universidades, a USP, Unicamp, criaram centros de inovação, fundações, né? E até onde eu sei, informações que eu conheço, de pessoas que eu conheço, essas fundações, para um termo bem atual, estão bombando, né? Quer dizer, isso está sendo um vetor, está partindo da universidade, né? E, evidentemente que a universidade já diz o nome, né? Os setores, né? E a gente tem expectativa de que exista uma discussão, acho até que existe, mas de fato está crescendo muito, os orçamentos das fundações estão disparadamente, assim, não tem nada a ver com a economia, na verdade, né, do Brasil hoje, né? Se você pegar isso aí, é um paralelo. Então, como que a gente pode pensar aí, se a universidade aí, porque a empresa privada jamais vai ter qualquer tipo de movimento contra esse tipo de ambiente, na verdade, que a gente construiu, né? Como é que o senhor vê esse movimento aí da universidade em si? Olha, Renato, seria um milagre inexplicável se a universidade não tivesse mergulhado digamos, nesse mundo um tanto quanto caótico e incompreensível. A universidade, pública, né? As faculdades, as faculdades privadas, cacau. O barato é ter cacau. Ou seja, a gente falava no nosso tempo de moleque, cacau significava ter grana, né? Para ninguém entender uma coisa que eu não estou falando. Cacau é dinheiro, tá certo? Grandes empresas de educação hoje, que algumas delas têm orçamento muito maior do que a indústria automobilística, por exemplo, do que uma fábrica. Porque imagina você ter um império com 1 milhão ou 2 milhões de alunos. Isso aí. Vamos pensar o seguinte: quantas vezes as empresas privadas do ramo da educação não sonham em privatizar a Unicamp, a USP? Seria um negócio da China. Literalmente um negócio da China. Vale literalmente, né? Daqueles negócios que só ocorrem na China, inclusive hoje. Ou seja, você teria Então, a universidade, a ideia de não ter recursos é para que esses recursos venham do capital privado. Se esses recursos vêm do capital privado, a minha pesquisa não existe, não tem espaço. Já se eu falar, não, mas calma lá, eu sou capaz de... Eu vou começar aqui a falar da inovação, de como envolver a classe trabalhadora, de como criar coisas que elas vão ficar felizes, mas eu vou cobrar caro, eles vão pagar. Para esse cara deve ser bom. Se ele era bom criticando, agora ele mudou de lado, vamos aproveitar. Só que comigo não vai dar certo. Mas com muita gente dá certo. Comigo não vai dar certo. O que eu quero dizer com essa brincadeira? A universidade, ela vive... eu acho que às vezes eu cito, não sei se eu mencionei para você a vez passada, tinha um antigo presidente do Corinthians, que ele era empresário e bastante ignorante, que é a categoria que às vezes caminha em paralelo, né? Ele falava, é uma faca de 2 legumes. Uhum. Lembra desse caso? Era o Vicente, ele era um espanhol que viveu aqui. A universidade é uma faca de 2 legumes, a universidade pública. Ela é fortemente, crescentemente influenciada, maculada e empurrada para ser um apêndice das corporações, para ser digamos assim, o espaço dos novos receituários para a inovação, para a acumulação, não a novidade para a humanidade, a inovação para a acumulação, que é muito diferente. Mas a universidade pública também tem a respeitabilidade
popular. Por exemplo, eu entro na Unicamp hoje, eu dou aula para brancos, para negros e para indígenas, para LGBTs. Isso não era há 10 anos atrás. Sim. E isso muda a universidade, em alguma medida, mesmo nessa onda pesada. Porque aí eu vou ouvir um indígena, eu pus no Iceberg a Deriva uma epígrafe, eu sempre tomo muito cuidado com os títulos dos meus livros e as epígrafes do Schopenhauer, é linda. O modo de pensar do indígena, aquele que nós chamávamos de primitivo. Só que aquele que era primitivo não destrói a floresta, não destruiu a água, não destruiu a natureza. O moderno nos ensinou a predação, o escâmbio, a exploração, a escravidão e tudo que nós tivemos, e a produção de mercadorias. Então, a noção de primitivo e moderno tem que ser questionada. O que eu quero dizer com isso? A universidade é um espaço de debate e de tensões. O que predomina? A força do capital, do financiador. E nós estamos vivendo um momento muito complexo e muito difícil, porque o sistema financeiro sabe que ele não se interessa só pela universidade. O sistema financeiro no mundo hoje, e também no Brasil, está entrando na educação em todos os seus níveis, porque o ideal para o capital financeiro é que a criança seja ensinada, com 5, 6 anos, a pensar segundo, tá certo? Os valores do mercado, e ele deve ter um tempo do seu horário de educação para ir fazer estágio na empresa como empreendedor e autônomo sem direito, para ele aprender desde cedo que legislação protetora do trabalho é coisa do passado. E eu sempre critico quando alguém fala, mas, professor, a tua concepção é muito antiga. Eu dou risada. É ignorância. Sabe por que é ignorância? Crowdsourcing, que é bonitinha, a palavra bonitinha. Crowdsourcing. O que é a crowdsourcing? Tá certo? É a terceirização da multidão, de muitos. Outsourcing era o sistema que a Inglaterra usava no século XIX para botar trabalhadores e trabalhadoras trabalhando nas suas casas com máquinas sem nenhum direito. Então, arcaicos são eles, não nós. Eles é que são arcaicos. Agora, é aquela coisa tem que ter fair play. Você conhece algum governo, algum empresário que diz, eu vim para arregaçar? Não, ele vem para trazer a felicidade, mesmo que, no fundo, todo mundo conhece o sentido dessa palavra, é um pouco durinha. Vem para devastar, como estão fazendo. Tá certo? Então, a universidade... Agora, eu vou dar um outro exemplo. O SUS, há 3 semanas, um mês antes da pandemia, eu lembro de ter lido um memorial que veio do então presidente da República, que eu não vou citar o nome aqui, porque é inominável, tá certo? Ele tinha mandado do seu ministério uma orientação para que como é que chama, os atendimentos de base passassem a avançar no processo das parcerias público-privadas. O Renato, se durante a pandemia e um governo genocida nós não tivéssemos o SUS, nós não teríamos 1 milhão de mortos, contabilmente falando, é muito mais, mas nós teríamos 3, 4 vezes isso. Por quê? Porque o SUS, com todos os limites que nós sabemos, seria um milagre que tivesse digamos, o tratamento que o Einstein tem para a população brasileira. Seria um milagre. O Einstein tem recursos, e enquanto você entra no Einstein, parece um hospital. Desculpe. Não parece um hospital, parece um hotel de 5 estrelas. Você entra no Einstein, é um shopping. Sim. É bacana. Tudo. Você entra no SUS, você já percebe que as cadeiras, as macas estão quebradas, mas o SUS foi uma criação pública, e a população pobre entendeu. Que a população rica, a classe média, nós não vamos para o SUS, nós temos seguro privado de saúde. As classes proprietárias escolhem os melhores hospitais, em qual país do mundo elas vão se curar. E durante a pandemia, as classes proprietárias podiam escolher a casa de campo, a casa de praia, o apartamento lá no alto, os lugares com menos nível de contaminação. Não é por acaso que morreram o quê? Pobres, negros, mulheres, informais, camelôs, foram os que mais morreram. Então, eu falo aqui, o SUS foi reconhecido pela população como o que impediu que a devastação fosse maior. Sem dúvida. Esse é o nosso ponto. Agora, eu não tratei aqui de um elemento, o Renato, nem é o caso nesse debate, mas para pensar, quem acha que esse sistema
que nós temos hoje capitalista é eterno, não sabe nada de história. Não sabe nada de história. Uhum. Eu não... Ah, o que vai acontecer? Bom, eu não sou Deus. O D minúsculo. Não sou. Tá? Então, não sei o que vai acontecer. Mas a única coisa que eu sei é o Império Romano. Você vai lá em frente ao Coliseu, é maravilhoso aquilo, né? E assustador. Você pega o Império Romano, primeiro era uma pontinha em Roma. Aí eles vão fazendo toda a expansão. Não sei se você já teve a oportunidade de ver isso. Aí eles vão expandindo o Império Romano até um ponto que o Império Romano dominava uma parte imensa da Europa e da Ásia e de outras partes. Então, quem via aquilo, falava, isso é impossível derrubar. Ele caiu. Uhum. A Idade Média, o feudalismo, quem conhece aqueles castelos da Europa fechados, tinha pontes que levantavam, então ninguém entra. Rios cercando os castelos. E ainda jacarés e bichos desse tipo, para quem tentasse ficar nadando, fosse caiu. O feudalismo pode ter durado 10 séculos, tá certo? Como o sistema do nosso tempo, né, ele pode não cair, pode levar ao fim da humanidade. Uma guerra, por exemplo. Você imagina se o nosso amigo lá, o Putin, toma uma medida e a OTAN responde com o mesmo nível de agressividade, o risco da humanidade perecer começa a ficar muito maior. Só para não falar da contaminação ambiental, ar, aquecimento global e tudo mais. Mas, professor... Ou seja, o capitalismo tem contradições muito profundas que ele não tem como resolver, senão fazendo digamos, uma reestruturação imensa em todas as dimensões, o que é impossível. Dizer para o Elon Musk que ele tem que em vez de ter uma renda próxima, uma riqueza próxima, aqui, falando livremente, em reais, próxima de 1 trilhão, ele vai ter que voltar à condição. Você imagina dizer, você vai deixar de ser trilionário e vai voltar a ser milionário. Sabe a diferença entre 1 trilhão? Você é engenheiro. Eu não sei calcular a diferença entre 1 trilhão, 1 bilhão e 1 milhão. Você vai voltar a ser milionário. Ele incendeia o mundo. Ele bota o Instagram... professor, mas é só... Não, nesse ponto aí que eu queria tocar com o senhor, não vou tomar muito mais do seu tempo, mas eu gostaria de colocar essa questão. Exatamente dessas crises do capitalismo que a gente está falando, né? E aí tem várias teorias que tratam disso aí. Mas nessa correlação de forças, né, que a gente pode fazer, tomando o caso da universidade, eu sou um egresso, você fez um pouco antes, mas na minha época existiam muitas greves de universidades, né? E uma das questões sempre na pauta era a dotação orçamentária, se fazia greve, salários dos professores, fazia greve. Existia, e aí pode se questionar se era o melhor instrumento, mas existia um questionamento, eu me lembro de greves, eu fiz Federal Santa Catarina, metade dos alunos dentro do ginásio. Ou seja, existia um nível de discussão que permitia, pelo menos, fazer face a essas ondas, né? E, passado o tempo, hoje, aí, voltando ao tema da universidade, né, o que eu vejo, por exemplo, eu vou na USP, é raro o lugar que eu não entro, que eu não tenho um QR Code, que eu não tenho um sistema de segurança, todos eles têm. Todos eles eu não estou autorizado, tem que ter autorização. Quer dizer, os laboratórios são empresas, você não entra lá, simplesmente por questão de sigilo mesmo, vários deles, né? Com empresas gigantes, né? Quer dizer, na minha opinião, isso é uma privatização da universidade. O que a pessoa trabalhou? É uma privatização. Mas o que eu estou falando é o seguinte, nesse sentido, eu acho que não estou falando nenhuma novidade, né? Até pela dotação que eu falei das fundações, hoje, que são estruturas que a gente fala caixas pretas, né? A gente não sabe o que tem dentro, a gente sabe que rola muito dinheiro privado, né? A gente não sabe exatamente para onde que vai, mas enfim, é uma outra questão. Mas o que eu quero dizer assim, que naquela época era muito claro que existia um processo de, por exemplo, muito grosseiro, né? Não, o aluno tem que pagar a universidade. Lembra essa coisa? Sempre teve esse discurso, que é um processo de privatização, né? Também. Mas eles sofisticaram muito, né? Quer dizer, hoje a gente está acompanhando um processo talvez mais lento, através de fundações, através desses centros de inovação e tal, mas está ocorrendo e, de repente, eu não sei que ponto está sendo feito algum tipo de resistência a isso aí.
Eu não sei se a minha leitura é correta, mas o que eu diria é o seguinte, que enquanto eles sofisticaram muito os meios deles de vender ideia, de impor sua ideia, nós ficamos meio que olhando e, pô, e aí, o que a gente faz, né? E a gente já teve mais recursos, é isso que eu queria dizer, já tem mais recursos de discussão e de obstrução desse processo tão amplo. Eu, pelo menos, vejo com bastante... para mim, é claro, hoje, né? Quer dizer, eu não... Como eu falei, até o acesso aos locais aqui é difícil, você não consegue sem autorização. Não, há 20 anos, você está em qualquer lugar, eu acho, qualquer processo. Enfim, falei muito. Não, tá ótimo. Deixa eu te levantar 3 ou 4 coisas e a gente deixa aí para um outro debate, a gente retoma, porque são questões difíceis, né, também. Assim, é uma primeira brincadeira. Quando você entra na área das ciências humanas, você não tem QR Code nem nada, você entra direto e pode assistir. Sim. Não, isso é bacana. Isso é bacana, eu sei que você sabe, mas é bacana falar para quem nos assistir, porque é uma diferença importante. Na nossa universidade, na USP, na São Carlos e tal, se está tendo um debate lá sobre a crise do capitalismo, todo mundo que vai entra, entendeu? Áreas tecnológicas, eu estou me referindo. Isso é uma coisa importante, porque é por isso que, e aí eu chego no ponto 2, é por isso que o sistema financeiro, se pudesse, eliminava as ciências humanas. É por isso. Se ele pudesse, eliminava. Tira sociólogo, tira filósofo, tira isso, tira aquilo, e deixa matemática, sistema financeiro, tá certo? O mercado, né? O Gramsci tem uma expressão muito bonita num artigo de juventude dele, ele fala: a escola não pode ser uma incubadora de pequenos monstros. É literal. É forte, né? Incubadora de pequenos monstros, com olhar certeiro nos valores do mercado. Os monstros, a escola não pode ser a formação dos monstros do mercado. Ela está sendo predominantemente isso, tá? Porque o mercado, veja, Renato, o mercado controla hoje qualquer estado. Uhum. Sim. Que para todo mundo entender claramente, pode não concordar, tudo que eu sei que a minha fala é uma fala minoritária, não é majoritária. Antes fosse majoritária, por óbvio isso, né? Por que nenhum governo hoje controla e indica o presidente do Banco Central, com algumas exceções? Porque o presidente dos bancos centrais, ou equivalentes, tem que ser sempre um homem de absoluta confiança do capital financeiro. Se numa eleição sobe alguém que não é da confiança do capital financeiro, ele vai se entender e vai dominar esse alguém. Fácil. Como estamos vendo no caso brasileiro, e não pela primeira vez. Tá? É fácil. Mas o Banco Central está lá. Os juros têm que ser como eles querem. E não importa que isso seja a causa, tá certo? Da morte e da fome de milhões de pessoas. Mas os bancos têm que garantir os bancos. Então, esse é um primeiro cenário importante. O segundo, Renato, é que nós estamos vivendo uma era de desencanto do mundo. Entende? E, nesse momento, você avança. Se você tem uma escola pública aqui em Barão Geraldo, em Campinas, que está devastada, e vem o banco, o Bradesco, o Itaú, o Santander, e diz: nós vamos dar aqui, sei lá, 50 milhões por ano para vocês modernizarem a escola. Não vamos influenciar nada, vocês vão modernizar as carteiras, vão trazer o mundo digital e tal. Pronto. Como é que a escola vai dizer não? E ele entra com o mundo digital. O mundo digital que, óbvio, todo mundo sabe que ele não é neutro. Alguém conhece aqui um algoritmo que diz para os trabalhadores: não leve em conta a velocidade, caminhe devagar, respeite todas as leis do trânsito, você não vai receber em função da velocidade que você entregar. Passada a sua jornada de 8 horas, você vai receber o mesmo, que corre que nem louco, portanto, não corra, salve a sua vida de outro. Conhece algum? Não, porque o capitalismo é desprovido de dimensão, profundamente falando, de dimensão humanitária. Isso é óbvio, certo? Até porque é normal que seja, as pessoas são diferentes. Então, os inteligentes são os que se enriquecem. É estranho, né? Que os inteligentes são os brancos, são os de classe média e das classes proprietárias, né? E quando a gente dá chance, né, mínima, como, por exemplo, as cotas e tal, você percebe a inteligência do negro, da negra, do indígena, da indígena, né? E é uma inteligência que tem muito mais humanidade. Eu tive aula aqui, eu dei aula semana mais passada, eu tinha um grupo de indígenas. E era espetacular. Um africano dizia: agora fala você o que você está pensando. Ele dava aula dele. E eu aprendi.
Eu aprendi. O indígena também aprendi. Entende? Por quê? Porque é outra coisa. Então, o mundo é um mundo de desencanto, entendeu? E é claro que isso arrefece a força de uma combatividade. Uma coisa, Renato, era lutar contra uma ditadura, que não era do capital financeiro como hoje, não era algorítmica, não era da inteligência artificial, não era invisível. Né? Eu falava com o meu chefe, você tinha chefe, você ia lá e falava, pô, não vou continuar aqui, eu vou embora. Como é que você fala se você está numa empresa dessa? Você não tem chefe. Eu escrevi isso no Adeus ao Trabalho. Tá? Interrogação. Adeus ao trabalho. O trabalhador e a trabalhadora devem ser déspotas de si próprio. Eu tenho que me policiar, eu tenho que me controlar, eu faço meu sistema de metas, eu tenho que trabalhar até me matar, até a hora que dá o clique. Quando dá o clique? Quando eu me arrebento numa perna, um braço, no caso dos motoristas. Então, a gente tem que entender. Veja, um mundo em que... Eu vou dar só alguns exemplos para terminar, Renato. O Trump foi eleito em 2016. Tem grande possibilidade de ganhar em 2024, mesmo que esteja na cadeia. Dá para imaginar isso? Né? O Trump pode ser eleito estando preso e na cadeia. O sistema norte-americano é tão grotesco que até isso permite. Então, um gangster pode ser presidente da República. Na Itália, hoje, você tem um governo neofascista. Em Portugal, o grande vencedor, entre aspas, das eleições foi o partido neofascista. Não que ele ganhou as eleições, ele é minoritário, a terceira força, mas ele saiu de nada para uma votação quase 20%, agora a coisa, se me lembro bem. Na Espanha, com certo cuidado, a mesma coisa. Na Suécia, o movimento neonazista na Alemanha, tá certo? Ou seja, veja, nós estamos falando de extrema-direita na Suécia. Nós estamos falando de volta da extrema-direita no país que foi responsável pelo maior vilipêndio da humanidade, pelo menos no período, desde o advento da era moderna e do capitalismo, que foi o nazismo. E tem grupos nazistas que ali crescem. Não é fácil esse momento, entende? Não é. E isso tem a ver, Renato, com o fim do socialismo, entre aspas, o fim da União Soviética, e eu não considero a União Soviética socialista, hein? Tá? E fique claro, mas esse professor aí diz que ele é marxista, e como é que ele fala isso? Ele pensa, ele estuda, ele não é dogmático. A China, eu fui à China uma vez, a China não é um país socialista, mas não tem o menor... E vou dizer uma coisa para você, eu tive 4 ou 5 convites da China que eu, com muita delicadeza, recusei. Só fui quando foram 20, porque eu falei, se der confusão, pelo menos é com 20. Então, nós vamos ter uma campanha internacional maior, porque eu sei, eu não sou tonto. Você acha que eu faria uma palestra na Coreia do Norte? Eu faço na Suíça, mas na Coreia do Norte não. Porque na Suíça, a pessoa vai, então são 20 lá que são meio loucos, e não vai acontecer nada. Se eu vou fazer uma palestra na Coreia do Norte, eu corro de ser prego e não voltar para cá. É uma coisa óbvia. Então, o mundo está muito descompensado. E se está descompensado para alguém que estuda há 50 anos, imagina para um cara que está começando hoje. Que teve o Bolsonaro na presidência, que tenha Mestre, deixa eu agradecer muito a sua atenção aí, mas, por favor, fique só uns minutinhos, por favor. Pode finalizar, só com os minutinhos. O que a gente faz, então, mestre? Qual é a nossa... Diante desse quadro aí? Para a gente finalizar. Veja bem, que alternativas o mundo nos oferece, nós não, como será, não sabemos. O que eu faço e o que eu acho que eu tento ensinar. O mundo só mexeu, Renato, o mundo só se transformou quando a humanidade, digamos, condensou algumas questões centrais. Liberdade, igualdade e fraternidade. Olha que não são palavras simples. Liberdade, o francês sabia, porque o feudalismo e o absolutismo eram ditatoriais ao seu modo, ditaduras feudais. Igualdade, porque você tinha o sans-culotte. O que era o sans-culotte francês? O pobre que não tinha nada, o trabalhador, o precário. E fraternidade. O que levou à Revolução Russa
Não foi o socialismo, o poder soviético. Pão, paz e terra. Pão porque o povo russo tinha fome. Paz porque ele estava guerreando numa guerra que ele não interessava a ele. Era uma guerra do Estado czarista russo e depois do Estado sob Kerensky, e que não interessava o povo. O povo não queria gritar, matar os soldados alemães, tá certo? Em troca de uma guerra que não interessava. Pão, paz e terra. Quais são as questões cruciais do nosso tempo? Eu vejo 3 blocos. São essas questões que a humanidade temos que lutar para que ela compreenda. Primeiro, a natureza chegou num ponto que, se nós não pararmos agora, nós não vamos viver, porque não teremos ar, ou alimento, ou água, tá certo? E eu escrevi um livro da pandemia chamado Capitalismo Pandêmico. E acertei. Eu caí o conceito político, né? Daqui para frente é uma pandemia atrás da outra. Mês depois eu fui ler um livro de um cientista médico chamado Rob Wallace. Pena que eu não li antes, senão eu teria citado. E ele adorei ler, publicado no Brasil. Ele vai dizer o quê? Que agora, e ele está dizendo isso já há 30 anos, ele é estudioso do tema, eu nunca tinha estudado isso. Vai ser uma sucessão chikungunya, um atrás do outro. Por quê? Aquecimento global, devastação das florestas, tá certo? Transgênicos. Né? Tudo isso é o tempero para o fim da humanidade. Então, nós temos que... Como é que faz para recuperar? Eu só dou um exemplo. Na pandemia, eu respirei melhor aqui na minha casa quando houve lockdown, porque as fábricas pararam e os carros pararam de circular. Sim, claro. Uhum. 2, a questão do trabalho. Hoje você tem 1,5 bilhão, pouco mais, e esses dados são sempre mensurados para menos, de trabalhadores da informalidade. É brutal. Se você for ver dados reais, é muito mais do que isso. Tá? Porque depende do que você define por formalidade ou informalidade. Uhum. Tá certo? Depende do que você define por desemprego ou emprego. O trabalho que existe hoje, ele é desprovido de direitos como tendência inexorável. Sim. Ah, professor, você não está exagerando? Para menos. Basta olhar, porque qual é o trabalho que mais se expande no mundo hoje? O de plataformas. E a condição sine qua non de todas essas empresas não é trabalho, é empreendedorismo, autonomia e liberdade. Professor, mas é o trabalhador ou a trabalhadora que vão para a plataforma? Não é a plataforma que contata. Sim, eu tenho a alternativa de morrer de fome ou entrar para a economia política do narcotráfico. Tem sempre emprego na economia política do narcotráfico, que é um dos setores altamente potencializados econômica e financeiramente. Tá certo? Eu via ontem na televisão que só um desses grandes grupos aí tem uma acumulação perto de $1 bilhão por ano vendendo droga. É simples assim. Tá? Então, o trabalho tem que ser reinventar, reduzir jornada, dignidade do trabalho, trabalhar menos para que outros possam trabalhar. Né? E a terceira questão, que é crucial, a igualdade entre gêneros, raça e etnia. Classe, gênero, raça e etnia formam um nó ontológico. A classe trabalhadora é assalariada. Ela tem cor, ela tem gênero, ela tem etnia. Os negros, homens, ganham menos que os homens brancos. As mulheres negras ganham menos que as mulheres brancas, mas ganham menos também que os homens negros. As mulheres imigrantes... Né? Eu dei 12 anos eu dei aula na Universidade de Ca' Foscari de Veneza. Todo ano ia para lá. Foi uma pena, foi uma das tragédias que a pandemia acabou com a minha felicidade, agora eu vou para Veneza esporadicamente. Eu ia todo ano dar aulas lá num curso, como é que chama? Master sul Lavoro e Imigrazione, tá? Curso de mestrado sobre trabalho e imigração. Qual é o discreto charme dessa massa de imigrantes em Veneza e no mundo europeu? Serem tratados como sub-humanos, simples assim. Isso tem que ser refeito e reinventado. Isto já é motivo suficiente para muitas lutas sociais, muitos descontentamentos, muitas revoltas. Ah, professor, mas isso é impossível. Termino por aqui. Se eu estivesse falando com você em 2009, 2010, 2011, a era das rebeliões,
rebelião na Espanha, rebelião em Portugal, rebelião na França, Occupy Wall Street, a Grécia em sublevação, eu ia estar com um sorriso desse tamanho. Hoje eu estou com a cara meio acabrunhada e triste, porque a nossa cara é a expressão do desencanto do mundo do nosso tempo, que não é eterno. Exatamente. Tá bom? Então fica aí o que nos obriga a lutar pela humanidade. Como sociólogo, é pensar na humanidade. Sem dúvida. Esse é o trabalho inestimável aí, para a gente entender também o que está acontecendo e como que a gente pode colaborar nesse processo tão complexo. Professor, mais uma vez agradeço a atenção aí, tirar isso, que o senhor tem bastante coisa para fazer, bastante atividade, e eu fico muito agradecido pela sua participação, tá bom? Muito tá bom. Um abraço a todos vocês que assistirem, todos e todas, e um especial a você, Renata. Até a próxima. Tá. Até a próxima, mestre. Um abraço. Tchau. Tchau.